Olá pessoal do oitavo ano, estamos na semana 3 do nosso PET volume 1 e hoje nós vamos trabalhar os domínios morfoclimáticos brasileiros. Então a habilidade que o nosso PET traz é de caracterizar as dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como a sua distribuição e biodiversidade. Falaremos sobre as florestas tropicais, os cerrados, as caatingas, os campos sulinos e as matas de araucária. Na página 56 vocês podem acompanhar esse tema. Nessa semana nós vamos identificar e caracterizar os domínios morfoclimáticos brasileiros, as unidades da paisagem que resultam da inter-relação entre clima, vegetação, hidrografia, relevo e solo. Esses domínios morfoclimáticos são uma forma de classificação dos ambientes naturais. No Brasil nós temos 6 grandes domínios, que é o domínio amazônico, o domínio do cerrado, os mares de morro, a caatinga, a araucária e as pradarias, ou os campos. Então eu trouxe esse mapa aqui para vocês, dos domínios morfoclimáticos brasileiros, e vou começar pelo domínio amazônico. Esse domínio amazônico está localizado no norte do Brasil e apresenta um relevo predominantemente baixo, composto por planícies e depressões que se encontram cobertas por uma densa floresta equatorial, que é a floresta amazônica. Eu trouxe aqui para vocês também as formas de relevo que nós iremos trabalhar aqui na aula, tá? Algumas das para facilitar a compreensão. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nelas, porém é só para que vocês possam ter uma visão e saibam diferenciar cada um. Bom, o clima desse domínio amazônico ele é um clima equatorial, ou seja, predominantemente úmido e com chuvas constantes. Tá? A vegetação ela se divide em 3 tipos. Nós temos a mata de igapó, que é a vegetação que se encontra em áreas de constante inundação. Temos a mata de várzea, que está localizada em áreas de inundações periódicas, e também a mata de terra firme, que se localiza onde não há inundações. Nós temos aí a bacia amazônica como a bacia predominante, que é considerada uma das mais ricas do planeta. Sobre o domínio do cerrado, ele está localizado aí na sua maior parte no centro-oeste, e atinge também parte das regiões norte, nordeste e também sudeste. O clima é predominantemente tropical continental, caracterizado pela alternância entre as estações seca e chuvosa. O relevo ele é quase de todo tipo planáltico, havendo uma grande quantidade de chapadas e também chapadões, ou seja, relevos de 500 metros acima do nível do mar, mais ou menos. Gente, só para esclarecer uma coisa, esse domínio do cerrado, a descrição que o nosso PET traz, ela está trocada. Então, ele vai trazer aqui a descrição do domínio da caatinga no domínio do cerrado e do domínio do cerrado no domínio da caatinga, tá? Então, eu estou seguindo por esse daqui, tá? Tendo em vista essa confusão aí que teve no nosso PET, que trouxe a descrição trocada entre os dois, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem pesquisar também. Então, nesse domínio do cerrado, o solo é bastante ácido e, por incrível que pareça, nós temos aí uma expansão agrícola que só foi possibilitada através da técnica de calagem. Essa técnica é o ato de colocar calcário ao solo para poder diminuir a acidez e, assim, aumentar a produtividade da terra. E é justamente essa expansão agrícola na região que fez com que o cerrado perdesse a maior parte da sua vegetação natural, ficando hoje com menos de 20% ainda preservado. Fora isso, nós temos também as queimadas, as atividades das madeireiras, das mineradoras. Tudo isso contribui aí para a devastação dessas áreas, tá? Lembrando também que o cerrado ele é muito importante para a distribuição das chuvas no nosso território, que nós temos também aí cerca de 8 das 12 nascentes somente nessa região, também ressaltando aí a nossa responsabilidade de cuidado com essas águas. Adiante nós temos o domínio dos mares de morros. O nosso mapa aqui ele vai trazer como legenda áreas mamelonárias tropicais atlânticas florestadas. O que seriam essas áreas mamelonárias? Como o clima desse domínio é bastante ativo na modelagem do relevo, a ação das chuvas vão desgastando o topo dessas serras, tá? Que vão ficando com uma característica de meias laranjas. Então, esse termo mamelonares é uma comparação a essa expressão de meias laranjas devido ao formato. Então, esse domínio ele abrange uma vasta área do litoral e parte também do interior da região sudeste.
coincidindo também com o espaço ocupado pela Mata Atlântica. Então, uma vez que essa vegetação ela se estende pela porção do território nacional de maior densidade demográfica e também por onde se iniciou a colonização e a exploração do território brasileiro, esse é um dos domínios aí mais modificados pela ação humana. Então, essa vegetação, que é a Mata Atlântica, ela foi quase que totalmente dizimada pela ação do homem, tá? Restando apenas alguns pontos de conservação ambiental. Então, nós temos também a presença de algumas pequenas áreas de cerrado, também mato de araucárias, tá? Situada principalmente em pontos de maior altitude, tá? E menor temperatura. Então, vão estar localizados aqui nessas faixas de transição, fazem justamente essa mescla, né? Essa mistura entre uma vegetação de um domínio e outro. Nós temos chuvas frequentes na maior parte das áreas, principalmente nas de maiores altitudes, fazendo com que as redes de drenagem elas sejam abundantes. No domínio da Caatinga, nós temos clima semiárido e esse domínio está localizado na região Nordeste, com poucas chuvas e baixa umidade, e também pouca disponibilidade de água. Tá? Então, a sua vegetação já é adaptada às condições desse local e são denominadas como xerófilas ou xerófitas, que são essas plantas capazes de armazenar água no seu interior, como os cactos, por exemplo. O relevo dessa região ajuda também a explicar, em partes, as condições climáticas desse local, justamente por se tratar de uma área de várias depressões, onde o relevo aí ao redor, como os planaltos, os morros e as chapadas, contribui para barrar a umidade das massas de ar que vem do oceano. Então, funcionam como barreiras geográficas. Por isso, nós temos um clima mais seco. Bom, o domínio das araucárias está aí situado na região sul do país e se encontra numa faixa abaixo do Trópico de Capricórnio, como nós vemos aqui no mapa, tá? O que contribui para que a temperatura seja menor do que a dos outros domínios aí que eu mencionei. Então, o relevo ele é composto, na sua maioria, por planaltos e serras, tá? Cuja altitude varia entre 500 a 1.300 metros. E o clima é subtropical, tá? Com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, onde predomina aí uma vegetação de araucária ou a mata de araucárias. Tá? Bastante explorado ao longo da história também, principalmente para a produção de papel e de móveis, dando apenas 10% da sua vegetação original. E o solo também é um solo bastante fértil, favorável ao plantio, que é o chamado solo de terra roxa ou terra rossa, que vem do italiano, que significa vermelha, terra vermelha. Então, como último domínio, nós temos aí as pradarias, situada aí no extremo sul do país, especificamente no sudoeste do Rio Grande do Sul. O nosso mapa ele traz coxilhas subtropicais com pradarias mistas. O que seriam essas coxilhas? Seria um relevo suavemente ondulado, tá? Onde geralmente é coberto por pastagens. Então, esses relevos característicos aos campos, por exemplo, né, marcados por pequenas ou grandes áreas elevadas, são denominados como coxilhas. Como a vegetação desse domínio, uma vegetação predominantemente rasteira, né, de pequeno porte, que regionalmente é chamada de pampa, composta aí por gramíneas e também alguns arbustos. Uma região de solo bastante jovens, recentemente formados do ponto de vista geológico, e também um clima marcado por intensa pluviosidade, ou seja, a grande quantidade de chuvas. Há um intenso uso do solo nessa região, como por exemplo plantio nas áreas de várzea e também a atividade pecuária, que intensifica bastante o desgaste do solo, havendo aí várias áreas em que atua um processo de arenização. O processo de arenização é o empobrecimento do solo. O rio principal aí é o rio Uruguai, que faz a drenagem desse local, tá? E a bacia também que caracteriza esse domínio é a bacia do Uruguai. E por último, nós temos as faixas de transição. Como o próprio nome já diz, elas fazem essa transição entre um domínio e outro. Então, elas possuem, consequentemente, características dos domínios que se encontram aí localizados ao redor dessas faixas. Então, elas fazem essa união de elementos presentes nos domínios que estão próximos a essas áreas das quais se localizam essas faixas de transição. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!